Olá, eu sou o professor Fernando Tassoni, trazendo nesse vídeo uma revisão para o sexto ano, onde nós vamos abordar a história da Igreja medieval e o papel do clero. Então, sem enrolação, vamos estudar. Pessoal, durante a Idade Média, a Igreja Católica era a instituição mais poderosa do mundo. Vejam, o clero possuía tanta força que era capaz de influenciar não só a vida religiosa das pessoas, mas também os rumos da política e da economia daquele período. A igreja acumulava muitas riquezas, a igreja era proprietária de vastos territórios que eram conhecidos como patrimônio de São Pedro, e a igreja também era a principal fonte de cultura, se é que a gente pode usar esse termo, porque o clero atuava como uma entidade educacional, educando para a fé, assim como na preservação do conhecimento e na disseminação das artes, sobretudo aquelas com motivos sacros, santos. Ah, Internamente, a Igreja Católica era estruturada seguindo uma hierarquia bastante rígida, sob a liderança do Papa, e que contava com a proteção militar dos nobres e o suporte agrícola dos camponeses. O clero se dividia em alto e baixo clero, sendo que o alto clero era composto por indivíduos nascidos em famílias ricas ou nobres e que ocupavam os principais cargos da igreja, sendo representados pelos bispos, arcebispos, cardeais e pelo próprio Papa. Já o baixo clero era formado por religiosos oriundos de famílias pobres, que ocupavam os cargos de padres, monsenhores e que atuavam junto das comunidades pequenas em igrejas menores e com menos recursos. Outra classificação dividia a igreja entre clero regular e clero secular. O clero regular era composto por monges, frades e freiras, que faziam votos de pobreza, e viviam isolados da sociedade em mosteiros que seguiam regras de conduta muito rígidas. Já o clero secular atuava mais próximo da sociedade, principalmente com os padres desempenhando as suas funções eclesiásticas dentro das igrejas e dentro das catedrais. As catedrais medievais, assim como os castelos feudais, são talvez dois dos principais símbolos do que a Idade Média representava. Então, enquanto os castelos evidenciavam o poder da nobreza, as catedrais representavam o prestígio de Deus, funcionando como uma espécie de morada do Criador nas cidades, além de serem usadas para rezas, pregações, missas. Portanto, construir uma catedral demandava muito tempo, bastante trabalho e uma infinidade de recursos financeiros. Mas, com o crescimento do comércio e das cidades a partir do século XII, os burgueses começaram a contribuir com muito dinheiro, o que possibilitou a construção de mais e mais catedrais. Nesse contexto, dois estilos arquitetônicos, ou seja, dois padrões de construção, acabaram ganhando destaque: a arquitetura românica e a arquitetura gótica. As principais características da arquitetura românica são a utilização de abóbodas arredondadas, que serviam para enfeitar os telhados das igrejas, a decoração fundamentada em ensinamentos da fé cristã, o estilo de construção bem sólido, com pouca luminosidade, e as plantas em formato de cruz. Já a arquitetura gótica tem como principais características um estilo arquitetônico mais elegante, com a presença de grandes janelas e vitrais que permitiam muita passagem de luz, tornando o interior dessas catedrais bem mais claro, o uso de abóbodas em forma de ogiva e a presença de grandes torres. Então, como a gente já discutiu, durante a Idade Média, as catedrais e os mosteiros atuavam como centros de educação, ensinando artes plásticas, arquitetura, escultura, pintura, música, etc. Embora as igrejas contassem com bibliotecas imensas, repletas de livros e de mestres, obviamente essa educação formal não era acessível para todas as pessoas. Então os pobres acabavam aprendendo só questões relacionadas com a religião dentro das igrejas. De todo modo, a igreja foi uma grande incentivadora das artes e nós vamos abordar agora algumas formas de arte que se popularizaram por causa da iniciativa da Igreja Católica.
Gente, começando pelas iluminuras, que era um tipo de arte decorativa usada para ornamentar páginas. As iluminuras receberam esse nome porque os artistas usavam folhas de ouro para iluminar as imagens. Claro, outros tipos de pigmentos também eram usados, com cores provenientes de extratos de plantas, de minerais, enfim. As iluminuras geralmente retratavam motivos bíblicos e eram usadas nos capítulos para destacar a obra. Uma outra forma de manifestação artística comum nesse período eram os mosaicos, que eram produzidos a partir de pequenos pedaços de pedras preciosas, de pedras semipreciosas, de rochas, vidros e também de outros materiais coloridos, que eram cuidadosamente colados para formar imagens que decoravam os interiores das igrejas, principalmente das catedrais românicas. Por fim, os vitrais também passaram a decorar as igrejas, trazendo desenhos geométricos, imagens de santos ou passagens bíblicas retratados nas janelas que iluminavam o interior dos edifícios. Os vitrais desempenhavam um papel importante na narração dos acontecimentos religiosos, sobretudo em um período em que a maioria da sociedade era predominantemente analfabeta. Além dos temas religiosos, os vitrais também podiam representar temas ligados aos cavaleiros, à vida cotidiana, enfim, era um retrato da sociedade naquela época. Para concluir, vamos relembrar que durante a Idade Média a igreja passou a combater de maneira muito severa qualquer tipo de pensamento que desafiasse as regras da fé cristã, utilizando os dois principais instrumentos de imposição, a excomunhão e a Inquisição. A excomunhão era um tipo de punição que consistia na expulsão de uma pessoa da comunhão da igreja, significando a exclusão social desse sujeito e a perda de status, de direitos, enfim. Já o Tribunal da Santa Inquisição, que foi criado no ano de 1231 pelo Papa Gregório IX, era uma organização que investigava e julgava as pessoas acusadas de cometer heresias, os chamados hereges ou pecadores. A igreja aplicava as chamadas penas espirituais, enquanto que o Estado executava as penalidades físicas que podiam, inclusive, significar morte na fogueira. Pessoal, por hoje era isso. Espero que esse vídeo ajude vocês com os estudos. Tomara que essa aula de revisão sirva para esclarecer as dúvidas. E se vocês gostaram desse conteúdo, curtam, comentem, compartilhem. Grande abraço e até a próxima. Valeu, fui!